Mas é com carinho, porque Deus me fez assim, dona de mim. Assim, eu tô brigando, chego lá, inteira assim. Oh, olá, cadê você? Aí, Todo gato, esse homem, não, gente. pô, depois que você me mandou a foto de como você ia vir, eu falei, eu tenho que virar um príncipe da Disney, pra essa princesa. Eu falei, eu tenho que fazer. Só que eu acho que você vai ter que girar teu celular. Ah, tá bom. Faço isso se for Aí, meu. isso aí, isso aí. Ok. Aham. Vamos falar um pouquinho. Gostei de ver a roupa, amei. Ah, maravilhoso. Ah, mas foi para você. Foi para você. Ah, E aí, não, não, daí eu tava até com o Matheus, eu falei, daí eu mandei a foto que você me mandou pro Matheus, daí ele pegou e falou, ah, não, Rodrigo, depois dessa, você vai ter que caprichar e vir mais bonitinho, porque ela se preparou toda, e aí eu falei, então, oh, é verdade, é verdade. E aí vim de príncipe da Disney pra você. ok, obrigada. Me sentindo honrada. Ai, meu Deus. Mas então tá, enquanto as pessoas vão chegando, deixa eu falar um pouquinho. Essa iniciativa, ela faz parte, né, de uma série de lives que eu comecei fazendo lá no começo da pandemia, falando de Covid, aí passou um tempo tal, e veio essa questão racial, que fica um assunto tão urgente, né, urgente no nosso país, urgente no mundo, e aí eu chamei, né, a Kelly, que vocês viram ontem, e a Arrasou, ela. Cantar a música, gente. Ai, foi lindo, foi lindo. E aí eu chamei a Isilda também, a Isilda Angolana, ela vai contar um pouquinho dessa trajetória pra gente. A Isilda faz faculdade comigo de psicologia, é uma pessoa extremamente inteligente, extremamente interessante, é uma das pessoas mais legais que eu conheci nos últimos tempos, e de tão legal eu queria dividir com vocês. Eu acho que ela tem bastante coisa para falar. E eu estou muito grato, eu estou muito feliz, Isilda, de você estar aqui, de você ter Amei. parado, de você, né, ter parado um tempinho aí no teu domingo para a gente conversar. Acho que é muito importante, na verdade. E É verdade. eu queria começar, é, então, essa última semana, a gente teve 3 casos, né, de racismo que percorreram o mundo, o Brasil. Então foi o caso daquele homem, né, forte, grande, que foi enforcado em Praça Nacional, é, e filmado, perdendo totalmente a dignidade dele. É o caso também daquela criança no Rio de Janeiro que teve a casa metralhada, e os policiais entraram e sumiram com o corpo da criança, não dando nem direito da família cuidar, né? E por último, agora, o caso da criança, onde a mãe, empregada doméstica, foi lá passear com os cachorros e assim deu um jeito de sumir com o filho da empregada, né? E tudo isso acontecendo de uma forma tão simultânea nesse momento que o mundo passa, talvez, né, nesse último século, por uma das questões, né, biológicas aí, do caso dessa pandemia, mais severas, né, que a gente já presenciou, pelo menos a nossa geração. E se não bastasse o racismo explodindo, o fascismo explodindo e tudo explodindo, como que você vê isso? Com muita tristeza, Rodrigo. Muita tristeza, muita decepção. E até certo ponto, muita vergonha. E pensando, o que dirão da minha geração?
futuramente, quando essa geração tiver passado, né, quando nós formos estudados, quando a nossa sociedade for estudada, o que dirão de nós? Eu me sinto até certo ponto envergonhada de fazer parte, né, desse momento, me referindo ao racismo. É vergonhoso saber que em pleno século XXI, depois de tantos estudos que nós já tivemos sobre o nazismo, a escravidão, várias atrocidades que aconteceram, né? Depois de vários movimentos, de vários homens e mulheres dando o seu sangue, tentando buscar um mundo com mais equidade, com mais justiça, né? Depois de todo esse esforço, de séculos já, né? Já se passaram séculos, já se passou mais de um século. Ainda assim, nós conseguimos ver essas barbaridades acontecendo. Então, até certo ponto, eu tenho vergonha. Mas como negra, como africana, o meu coração dói muito, muito. É muito doloroso isso. Não, Principalmente o caso do menino. Eu fiquei muito chocada, assim, muito chocada. Eu disse, poderia ter sido a minha sobrinha. Poderia ter sido alguém mais perto meu. O que que eu faria? Ontem eu recebi uma amiga em casa e começamos a comentar sobre. Eu falei, gente, o que que eu faria se eu fosse tia desse menino, se eu fosse mãe desse menino? O que que eu faria? Né? Então, assim, é algo que me deixou muito triste, muito triste. E vendo o vídeo, vendo o vídeo, a mulher colocando. Quem coloca uma criança de 5 anos num elevador, aperta o menino para, sei lá, para o mundo que te parta, né? Para sei lá onde você percebe um desinteresse da pessoa com aquela vida. Então assim, foi assim, eu ainda tô chocada, assim, ainda tô chocada. É eu, vergonhoso isso. eu também. Tanto que eu nem consegui ver o vídeo inteiro, eu nem consegui, porque eu acho que é algo muito forte mesmo. Mas eu acho engraçado, sabe, Zilda, porque no Brasil a gente tem como que eu posso dizer? A gente tem uma falsa impressão que o Brasil é um país pacífico, que é um país onde negros, brancos, amarelos, vermelhos interagem normalmente no país. E aí a gente fica com uma questão de uma violência que é uma violência velada, né? Porque homicídio contra negros sempre existiu. Ontem eu trouxe um dado na live com a Kelly, que no Brasil um homem negro tem até 3 vezes mais chances de ser assassinado. A Sim, gente não está falando, e quando a gente traz isso, a gente não está falando que de um branco, um negro, ou a gente está falando que para cada um branco, 3 negros morrem. Né? E de uma forma muito, muito bizarra, né? De uma forma muito precária. A expectativa do homem negro no Brasil é 35 anos. Né? E se ele está em condição de risco, por exemplo, morando em favela, morando na periferia, isso cai ainda mais. Né? E aí a gente não está falando de mortes por acidentes, a gente não está falando de morte, sei lá, de doença, a gente está falando principalmente de mortes matadas. Então, em pleno século XXI, pegando o teu discurso, onde a gente devia estar falando sobre carros que voam, a gente tinha que estar falando de tecnologia, a gente tinha que estar falando de novas formas de economia, de novas formas de energia, a gente ainda está falando de racismo, a gente ainda está falando de preconceito. E, e aí, esse assunto tão latente, a gente tem um líder, né, um presidente, que ele vai em rede nacional tomar leite branco, né, leite puro, com seus coleguinhas brancos, e numa mensagem clara de supremacia branca. Né, na semana onde a gente já trouxe que a gente teve essas 3 mortes horríveis. Então é algo muito, eu acho que é algo muito urgente para a gente discutir, sabe? sim, sim. Você não deixa de ter razão, concordo com você. É uma questão Uhum. muito urgente. E, É e verdade. estamos diante também, né, diante dessa
desse pronunciamento lá eu nem vou citar o nome dele aqui, Nem merece. o presidente do Zumbi dos Palmares, né? Uhum. E não é o primeiro pronunciamento dele. Se eu não estou enganado, é o segundo ou terceiro pronunciamento dele. De xingamento, né, ao movimento negro. E ele ainda se refere que ele está. Como foi a expressão que ele usou? Eu não vou saber reproduzir na íntegra a expressão que ele usou. Mas da última vez que eu vi no Jornal Nacional, quando se falava sobre o tema, acho que foi na quarta-feira ou na quinta, não estou lembrada, ele usou o seguinte discurso: meu, como se estivesse representando, né, o governo Bolsonaro. Tipo, eu tô cumprindo, né? Eu tô de acordo. Tipo, como se ninguém vai conseguir tirar ele de lá, porque ele está respondendo aquilo que o governo dele, né, o governo em que a autoridade em que ele tá sujeita, espera. Né? Então, assim, eu lamentavelmente, eu fico assim, meu Deus, que situação nós chegamos, né? Que situação Que nós situação, chegamos. o representante do povo negro no Brasil, né? Xingando o povo negro e xingando o Zumbi dos Palmares. E tipo assim, você fica assim, parece comédia, né? Assim, se você vê o vídeo, o áudio que vazou, ele xinga o Zumbi dos Palmares. Ele fala para mim, esse é um sei lá o quê, ele chama um nome para ele lá. Mas se ele é isso para você, por que você está representando ele, institucionalmente falando? Então Isso você mesmo. vê aí um paradoxo, né? Assim, uma coisa que não sei o que dizer. É, Não sei. quando nos estudarem no futuro vão ter que achar um nome para isso, porque realmente é algo que não se tem o que dizer. Mas, Isilda, então vamos falar um pouquinho de você. Então, você é angolana, né? Você veio da Angola, África, isso? Isso. E você morou lá há quanto tempo? Conta um pouquinho pra gente. Então, eu sou angolana, né? Para quem não conhece, Angola é um dos países lusófonos do continente africano. Existem 5 continentes na África que falam a língua portuguesa, que foram colonizados por portugueses, né? Tá. Então, tem Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, são os 5 países. Então, eu nasci em Angola, cresci lá. Angola é um país que se diz democrático, né? A gente sai da democracia que se vive hoje no mundo. É um país que se diz democrático e é um país que se tornou independente em 1975, então é um bebezinho ainda, né? A gente tem menos que meio século de independência como país. E tem um outro fator também, né? Depois da independência conquistada, começou uma guerra civil que durou mais de 30 anos. Começou em 75, deu uma parada de alguns dias em 91, que foi o ano que eu nasci. E essa parada, curiosamente, aconteceu no dia do meu nascimento, minutos depois de eu nascer. E aí depois começou novamente a guerra, que parou em 2002. Então, E de qual lá que é o para cá, motivo dessa guerra? Desculpa. Qual que é o motivo da guerra civil? luta de poder entre dois partidos políticos. Né? É uma Entendi, guerra civil, uma luta de poder mesmo. entendi. E aí, essa paz de 2002, graças a Deus, se estabilizou, né? E hoje a gente celebra o dia 4 de abril como Dia Nacional da Paz. E de lá, então, de lá até aqui, Angola vem dando os seus passos, né? Vem dando os seus passos de reconstrução, de reestruturação, de desenvolvimento, né? É um país cuja economia é mais petróleo, exploração de minerais, é um dos grandes produtores de petróleo a nível do continente africano, porém, acaba sendo meio complicado, porque por conta da guerra existia toda uma questão de terras minadas, né? Grande parte das terras eram minadas, então meio que o povo não desenvolveu muito a agricultura. O povo não desenvolveu muito a agricultura, acabou que aprendemos a depender só do petróleo. Então, está se começando um processo de investir em outras formas de arrecadação, outras formas de sustento para o país.
Mas Angola é esse país lindo, pequeno comparado ao Brasil. Falando do Brasil, Angola, Brasil, fomos colonizados pelo mesmo país, né? Temos algumas coisas em comum. Muitos escravos saíram de Angola, vieram para a Bahia, para outros lugares do Brasil. Então, temos um pequeno laço, assim. Um pequeno não, um grande laço, assim. Temos uma grande coisa que nos une, culturalmente, né? A língua e tudo mais, né? Então, uma breve introdução sobre Angola é isso. Eu estou aqui no Brasil, por formação mesmo. Eu amo estudar sobre o ser humano, esse ser muito complexo. Eu amo estudar sobre, e o estudo do psiquismo do mesmo é o que mais me interessa, né? Então, no momento é o que mais me interessa. E o Brasil, assim, é um dos países que eu vejo que se estuda muito sobre a psicologia. Olha, E eu penso assim que o Brasil, falando de países lusófonos, né, países que falam a língua portuguesa, eu penso que o Brasil é um dos países que tem muito material traduzido, vindo de outros países. O Brasil é um país que tem também uma psicologia diversificada. Então, isso é uma das coisas que me fez estudar psicologia no Brasil. Não tenho inglês que me permita estudar fora do meu país. No caso, um país que fala inglês, não tenho inglês que me possibilita no momento. Então, me sobrou o Brasil. Então, acabei vindo para o Brasil, né, nesse intuito de crescer, de estudar. E estou aqui, vai fazer 5 anos, né? Tem sido um tempo muito legal, muito, muito desafiador, assim. Muito desafiador e aqui seguindo. e como antes da gente chegar no Brasil, e aí então você cresceu parte da tua vida num cenário de guerra, né? Num cenário de guerra civil. E como que é isso? Como que é viver em guerra? Terrível, terrível. Eu não desejo para ninguém, assim. Por sorte, o meu pai era militar, né? Meu pai, para você ter noção, eu nasci num contexto em que a minha mãe estava sendo assim ameaçada. Ou você nasce, ou você vai morrer aqui com a sua filha, porque as forças rebeldes estão chegando e eles vão tomar a cidade. Então eu nasci num contexto assim, um contexto já bem, bem turbulento, sabe? Aí nasci, teve uma paz de alguns dias, passou, né? Passou essa paz, voltou novamente a guerra. Meu pai, por ser militar, conseguiu nos tirar da cidade onde eu nasci, que é o Luena, fica mais para o leste do país, para a região leste do país, e nos mandou para a capital, que é Luanda, onde eu estou até hoje, onde os meus pais moram até hoje. E em Luanda, Opa, basicamente as forças rebeldes não conseguiram invadir. Por ser a capital, tinha mais cobertura, tinha mais proteção. Todas as outras entendi. cidades foram atingidas de uma forma muito drástica. Porém, Luanda era o paraíso de Angola. Era o lugar em que todo angolano sonhava chegar para se refugiar da guerra. Então, você Hum, encontra até hoje em Luanda pessoas de vários lugares de Angola, né, que acabaram fazendo moradia lá, porque fugiram das suas terras para poder se estabilizar em Luanda. Então, eu vivia em Luanda, eu não vi tanta gente morrendo na minha frente, eu não vi, eu não tive que fugir o tempo todo de bombardeamentos, mas assim, eu vivi a consequência da guerra, né? A minha infância toda foi com muitas restrições. Para você ter ideia, eu não conheci meus avós. Meus pais cresceram órfãos, eu não conheci meus tios. Eu não sei o que é ir passear na casa do primo, passar as férias, porque eu não tinha isso. Os familiares da minha mãe tiveram que migrar para outros países. Meus pais cresceram órfãos. Então, nós éramos a nossa família. Meu pai, minha mãe e meus irmãos éramos a nossa família. E não havia esse intercâmbio entre cidades. As estradas não funcionava você viajar de ônibus de um estado para o outro, porque a qualquer momento você podia ser atacado, a qualquer momento você podia ser morto. Viajar de voo, jamais, né? Então, assim, não existia
você tava meio que fechado em um só lugar, você não podia sair, você era refém daquele lugar. E Entendi. com isso, sem produção, o país não produzia, só importação de armas, importação de comidas básicas, né, para se manter. A Unicef apoiou muito o país nesse momento. Teve muita escassez de comida, muita escassez de água, muita escassez de coisa básica. Ter uma boneca era um luxo na minha época, né? Porque não entrava muita coisa, né? Era uma situação de guerra. Então, o que mais se importava era a arma. Sem medo de errar, eu quero até dizer que mais se investia em armamentos do que em comida, né? Então, assim, é uma situação muito, muito, muito triste, muito triste. E eu tinha que ouvir os meus pais o tempo todo lamentando, né, dos familiares, né, lamentando da perca. E é uma sensação assim, eu lembro como se fosse hoje, uma Uhum. sensação assim de que você sabe o que vai acontecer. Teve uma vez que teve uma bomba de combustível, ela explodiu. Teve alguma situação, explodiu. Só que a gente achou que tinham tomado a capital. Hum. Estava um pavor. Eu tinha, acho que aproximadamente uns 7, 8 anos. Nós corríamos assim desesperadamente, tipo, tentando encontrar espaço para se alojar. Tipo, foi assim, foi o bairro inteiro desesperado. Até nós ouvimos o noticiário na rádio de que não tinham tomado a cidade, era uma outra coisa que havia acontecido. Ou a gente já tinha levado até comida, correndo, né? Então, assim, você cresce numa tensão muito grande. É uma tensão social, é uma tensão emocional. Você cresce assim, meu Deus, será que eu vou perder os meus pais? Será que eu vou perder mais alguém? Sabe, assim, você não... É uma sensação, assim, de... Ai, muito horrível, eu nem sei descrever, mas é uma impotência, é um não poder dar conta, é algo que vai além de você, sabe? Entendi. E pensando nisso, assim, você falando me remeteu. Tem como a gente se acostumar com a violência? Tem como a gente se acostumar com a guerra? Tipo, por exemplo, chega algum momento da vida que você acha que é normal viver dessa forma? Então, Rodrigo, né? Como estudante de psiquismo humano, o ser humano ele é construído socialmente, né? O nosso contexto social ele vai dizer muito de nós. Nós não temos um biológico imutável, né? Nós não temos um biológico imutável. É uma dialética, né? A nossa construção, né? A construção do nosso caráter, da nossa percepção, é uma dialética. Então, assim, a, a pessoa que eu vou me tornar, a minha maneira de encarar as coisas é socialmente ditada. Então, até Exato. certo ponto, eu posso me acostumar com certa coisa. Só que Tá. isso tem suas consequências. Tem suas Hum. consequências. Eu vou trazer um exemplo. O meu pai ele fugiu da guerra para conseguir nos manter vivos. Ele teve que fugir, abandonou, desertou. Tá. E eu conheço militares que ficaram, né? Não tiveram a sorte que meu pai teve de conseguir fugir, de conseguir escapar. O período pós-guerra, hoje você encontra essas pessoas, quando vai discutir com alguém, numa discussão, numa briga familiar, ele fala assim: eu vou te matar, não me custa nada, tá? Né? Então, Sim. assim, para mim, Isilda, que nunca fui num campo de guerra, que não tenho coragem de matar nenhuma galinha, eu acho um absurdo. Eu falo, meu Deus, mas que homem é esse que numa simples briga ameaça de morte seu filho? Mas se você pensar o quanto que esse ser foi exposto à violência, né? Quantas pessoas ele teve que aprender a matar, Exatamente. sabe? Teve que aprender. Ele teve que aprender. Foi uma forma de sobrevivência. Ou você aprende a lidar. Eu às vezes ouço meu pai tenta nos poupar de algumas histórias, mas ele conta muito. E ele fala assim: minha filha, não é coisa fácil. Imagino.
ele conta de uma situação que ele se sentiu muito mal, porque meu pai ele conduzia tanque de guerra. E só de saber que você conduz um objeto que está destruindo vidas inocentes, não é fácil. Não. Mas quando você é exposto a essa realidade repetidamente, você acaba o seu organismo, né, o seu psiquismo, para te proteger até da dor, da culpa, ele acaba te convencendo que isso é normal. Então, socialmente, você acaba se acostumando. Né? Então, nós temos esse caráter, né, de sermos pessoas que são construídas pelo meio. Então, infelizmente, chega um momento que você acaba considerando normal por uma questão de sobrevivência. Entendi. É muita dor, você não consegue se portar, você não consegue lidar. Você precisa normalizar algo ruim para conseguir continuar. Ou você normaliza ou você não consegue dar conta de viver. Porque é muita dor, é muita frustração, é muito desespero. Eu cresci ouvindo assim, sorria para não chorar. Você precisa sorrir para não chorar. Sabe? Então, assim, a gente aprende a ignorar por uma questão de sobrevivência. A gente aprende a se acostumar por uma questão de sobrevivência. Entendi. E aí, mas você nasceu na guerra. Então você aprendeu a viver na guerra. E aí, de repente, é sentenciada à paz. Como que aprender a viver em paz? Olha, um dos benefícios que a paz trouxe, assim, para mim, um dos benefícios é poder sair da minha cidade. Sabe, tipo, poder sair de Curitiba para São Paulo. Sabe, assim, foi assim uma das coisas, assim, nossa, agora eu posso. Sabe o que é você ligar, ouvir o seu pai? Era assim, nós ligávamos a rádio, nós não tínhamos TV. Ligávamos a rádio para ouvir noticiário, eu lembro, 13 horas da tarde e 8 da noite. Ligávamos a rádio para ouvir noticiário, esperando saber que cidade foi atacada, quantos mortos teve e qual cidade é alvo. É o próximo alvo. Qual será o próximo alvo? Então, de repente, eu lembro como se fosse hoje, Rodrigo. Estávamos a jantar em casa, ligaram a rádio e anunciaram que o grande rebelde, né, foi morto, que era o Savimbis. Que infelizmente ele foi alguém que foi muito mal interpretado, mas até então ele era alguém que era uma figura que foi associado à guerra, né? Então, assim, ele começou com essa luta, ele começou com essa disputa. Então, com a morte dele, muitos acreditavam que a morte dele era paz. Então, a morte dele era visto como paz. E quando anunciaram a morte dele, ninguém dormiu naquela noite. Todo mundo disparando, começando a disparar. Meu pai tinha uma arma em casa, né? E ele quis disparar também, para celebrar. Aí a minha mãe proibiu. Mas pensa numa festança que nós fizemos. Foi uma festança, assim, eu lembro como se fosse hoje, assim. Nós gritávamos, dançávamos. Nossa, era um negócio assim, não sei dizer. Não sei dizer, foi muito, muito, muito marcante. E depois daí começou um programa de reconciliação. Também de reencontro das famílias. Famílias que estavam perdidas, tinha um programa de televisão que permitia com que, vamos supor, eu estou procurando um familiar meu, eu ia lá, explicava, e tinha toda uma cooperação com a Cruz Vermelha, se eu não estou enganada, com a Unicef também, que ajudavam a procura. E começou esse programa e muitas famílias se reencontraram. Minha mãe conseguiu reencontrar os irmãos dela, assim, foi uma coisa bem legal mesmo. Meu pai não teve sucesso, não se sabe se as duas irmãs dele morreram no outro país vizinho ou se estão vivas. Até hoje nós não sabemos nada. Todas as buscas não foram positivas, né? Mas, assim, a sensação de poder sair da sua cidade, conhecer uma outra cidade, sem você correr o risco
de pisar em uma mina ou de ser atacado pelas forças rebeldes no caminho é outra coisa. Você poder entrar no meio do mato. Você sabe como é que é criança, né? Curiosa. A Angola já chegou a ser um dos países com mais números de minas. Né? Então, assim, poder andar à vontade, poder cultivar, sem medo. Para você ter ideia, a minha avó morreu pisando numa mina. Minha mãe tinha 10 anos, ela estava indo na fazenda, e meu pai era caçador, meu avô era caçador, o pai da minha mãe era caçador, e estava indo com a minha mãe na fazenda para pegarem as coisas. Ela pisou numa mina e morreu, espedaçada lá. Então, o poder caminhar à vontade, sabe? Sem restrições nenhuma, isso foi um dos grandes benefícios que a paz trouxe. Entendi. E aprender a viver em paz é aprender a se apropriar de quem é você também, né? Acho que com a paz, assim, começou uma busca por quem realmente nós somos. Lindo, lindo. E quem que realmente a Isilda é? Quem que a Isilda encontrou? Olha, uma menina sorridente, extrovertida, resiliente, guerreira. Que lindo. Eu acho que resumidamente isso. E pacificadora. E aí, Pacificadora. Mas assim, eu consegui encontrar o meu sorriso, sabe? A minha alegria, sabe? Assim, eu consegui encontrar. Sabe o que é sorrir sem peso, sabe? Você tem razões para fazer isso, sabe? Você tem razões para celebrar. Então, aprendi a encontrar isso. que lindo. E aí, e a Karen Roberta. E linda. Isso Ah, mesmo, amiga. E linda, obrigada. e aí a Isilda fez as malas e veio para o Brasil estudar. Pois é. Aí depois que eu terminei meu ensino médio, eu entrei para uma instituição, acho que eu já comentei com você, uma instituição cristã que oferece alguns cursos bem interessantes, assim, sabe? Aí eu fiz alguns módulos de aconselhamento nessa ONG, que é a Jocum, é uma ONG. Terminei lá, vim para cá, para o Brasil, fiz mais 2 módulos dessa formação, e aí eu comecei psicologia, porque eu sempre me interessei, sabe, pelo cuidado. Até 2013, eu quis fazer medicina. Só que depois eu fui descobrindo que aquela vontade, sabe, de cuidar do próximo era muito mais do que física. Tinha mais uma dimensão que a medicina não respondia. Tá. E a psicologia no meu país, assim, até certo ponto, meu pensamento, ela se perde muito na sociologia, né? Então, assim, eu consegui encontrar aqui no Brasil, apesar que nem em todas as instituições, uma psicologia que não se perde na sociologia, mas que também tipo, sabe, uma psicologia, assim, sabe, que busca mesmo o estudo do psiquismo humano. E aí eu embarquei nessa. Eu entendi que, e olhando para o meu povo, sabe, Rodrigo, eu vejo muita dor, assim, muita coisa ainda camuflada, muita gente perdida no contexto. A psicologia histórico-cultural vai chamar de apropriação, sabe? Sabe quando a pessoa não se apropria da sua história? Eu ainda vejo muito isso. Vejo isso muito no povo angolano, assim. Eu ainda vejo assim um povo um pouquinho perdido sobre si, né? Então, assim, isso me impulsionou mais a querer estudar psicologia e a contribuir, né, para o desenvolvimento do meu país, para contribuir no crescimento do povo angolano. E aí eu embarquei aqui para fazer psicologia, né? Estou aqui nessa aventura. E aí você chegou no Brasil, e aí o Brasil é um país, né, que parte do povo é branco. Acho que é diferente da Angola, por exemplo, né? E tanto lá e aqui o negro com uma representatividade muito menor do que o branco. Por mais que talvez até se existam mais negros do que branco, mas quando a gente vai olhar a representatividade branca é muito maior. E como que foi chegar nesse país
com só brancos na TV, só brancos na publicidade, na revista. Então, né? Eu fiz questão de chegar onde? Curitiba, Em né? Curitiba, né? Curitiba. Que Curitiba é tá... uma das cidades mais brancas do Brasil, né? Foi o lugar que eu escolhi chegar. Foi muito surpreso para mim, muito surpreso mesmo. Eu estava numa entrevista há umas semanas atrás, num programa de rádio de um amigo, e eu comentei, né, que eu fui para uma igreja, para um culto, e menos de uma semana no Brasil. Aí eu cheguei no culto, eu sofri um racismo já. A filha toda empolgada olhou para mim assim, eu tava com umas tranças bem típicas nossas, né? Aí a filha, mãe, olha ela! Toda admirada, sabe aquela admiração de criança, algo diferente, cabelo diferente? Aí a mãe olhou para a filha, olhou para mim. Ah, filha, ele é lá da África, lá dos elefantes. Aí eu olhei para minha amiga, eu olhei assim, ó, ela viu a minha cara de indignação, ela falou, Isilda, calma, não faça confusão, Não brinque na ignora. Aí eu, igreja, Duda. pois é, né? Aí eu fiquei, meu Deus do céu. Ela me falou que eu sou lá dos elefantes. Meu pai, que é isso? Enfim, mas eu fiquei um pouquinho chocada, por quê? Porque embora fomos colonizados pelos portugueses, né? O nosso país tem suas questões racistas. Não vou dizer que o nosso país não... E é um racismo até certo ponto que eu... Muito abusivo, porque você ainda vê o português, o descendente de português, se considerando melhor que você, né? Entendi, Que é da terra. Mas ainda assim, você não vê tanto diferencial quanto aqui no Brasil, entendi. sabe? Então, assim, eu senti muito forte, porque eu entrava no mercado, era mais branco do que negro. Até hoje é mais branco do que negro. E eu nunca no meu país, alguém chegou e perguntou e admirou o meu cabelo e quis tocar no meu cabelo para saber como é o meu cabelo. Entendi. Então aqui eu encontrei gente que nunca tinha tocado um cabelo negro. Então, assim, eu achei assim, nossa, muito diferenciado, sabe? Muito diferenciado mesmo. Isso que grande parte da população brasileira é negra, segundo as estatísticas, né? Mas ainda assim eu senti que aqui no Brasil é muito mais presente essa diferenciação de raça. Repito, não que no meu país não exista, mas aqui no Brasil, entre brasileiros, acho que isso é o que me deixou assim, mais assim, sabe? Mas sem saber o que descrever. Entre os brasileiros, você percebe muita diferenciação na forma de tratar o outro, sabe? Muita Uhum. diferenciação. Você Então, sabe, eu não sei se né, da onde você veio tem essa expressão, mas é a mulher barbada do circo, sabe? E eu sempre trago isso quando vão me falar de inclusão e tudo mais, que a gente tem que tomar muito cuidado para não trazer pessoas para dentro da nossa organização para que elas sejam as mulheres barbadas da organização. Às vezes a gente acha que a gente só tem que dar o lugar, mas na verdade a gente tem que incluir. Porque, vou lá, né? Eu tenho uma casa, enfim, daí eu te chamo, só que eu não te incluo. Eu te chamo para que todo mundo veja que você é diferente e comece a te tratar é mais como... sobre mim, é mais Ex- sobre a minha pessoa, sobre a minha posição, sobre o meu status, do que sobre você, sabe? Eu estou mais Exato, preocupada em manter uma aparência social, né? exata, Eu quero que exata, as pessoas pensam que eu sou bom, que eu sou legal. Então, para pensar em que eu sou bom, que eu sou legal, eu vou ter uma amiga negra. E quando tiver a exato, discutir sobre racismo, eu vou dizer assim: eu não sou racista, eu tenho uma amiga negra. Então, assim, exato. você é mais sobre a pessoa e não nada a ver com o outro, né? Exatamente. E aí eu te chamo e daí você tem um caráter utilitário. Você tá ali
para ser um objeto de distração para aquele meio. Então, assim, você não está ali porque você é um ser humano bacana, beleza, que merece estar ali. Você está ali para servir de entretenimento. E tem que ter muito cuidado em a gente transformar as pessoas em entretenimento. Quer dizer, para mim isso nem deveria existir. Mas é muito, porque você vai descaracterizando ela. Então ela não é uma pessoa, ela não tem ideias, ela não tem opinião, ela não tem um sorriso bacana, ela não tem nada. Ela está ali para que todo mundo olhe que ela é diferente e tenha curiosidade de ir lá mexer no cabelo dela. E você sabe uma coisa que eu sofri, assim, que eu vejo muito presente, e que hoje, graças a Deus, né, assim, eu acho que quanto mais você se apropria de si, mais você consegue não absorver o que não é seu, o que não é para você. Se torna mais leve a vida quando você se apropria de quem você é. Exatamente. E tem um amigo meu que ele chegou a falar assim para mim que eu acho que a beleza do ser é você conseguir se desfazer daquilo que não é você. Exato. Esse é o privilégio do ser, sabe? Você se desfaz daquilo que não é você. Hoje isso não me afeta tanto, mas já me afetou muito. É que as pessoas, quando as pessoas descobrem que você é angolana e que Angola é um país do continente africano, eles te tratam com pena. Eles te tratam com dor. Sabe, as pessoas vão buscar se relacionar com você já na intenção de que você é a coitadinha. Eu vivi isso ainda esse ano. Imagino. Aí quando você começa a se colocar, começa a se posicionar, e eu sou o tipo de pessoa que não passo desapercebida. Não sei se isso é bom, mas eu sou o tipo de pessoa que não passo desapercebida. E eu comecei a perceber assim, que nas minhas relações, quando eu me colocava, quando eu me posicionava, algumas pessoas brancas, né, viam assim, falavam, nossa, ele é muito inteligente, né? Nossa, você fala muito bem português. Nossa, me fala, como é que é sua família? Ah, eu tava vendo eu ouço muito essa história. Até por conta do mesmo que eu vivo, né? O pessoal que eu convivo. É um povo muito ligado com missões, essas coisas, né? Aí sempre eu tenho que ter a paciência, Rodrigo, para ouvir esse tipo de pessoa. Porque eles chegam, eu vi um vídeo que fala muito da pobreza, né? Muita fome, né? É muita fome, nossa, muita judiação. É umas crianças, gente. Ai, meu sonho é ir para a África, meu sonho é adotar uma criança. Sabe? Aí você pergunta para ele, por que o seu sonho é adotar uma criança? E africano? Não, você pergunta para ele, você ama a África? Amo. Qual parte da África você conhece? Qual parte da África você conhece? Você não sabe nem a língua que o povo que você ama fala. Que amor é esse? Um amor tão desinformado, tão desinteressado assim, um amor que tudo que você sabe sobre África é que existe fome, miséria e nada mais. Então você vê que a pessoa tem esse amor, ela já se apresenta, eu amo a África, mostrando que ela é a boazinha, né? Assim, a pessoa solucionadora dos problemas, eu amo a África, meu sonho é ir para a África, porque eu sou boa, porque eu gosto da África, então eu sou boa. Porque agora tornou-se moda gostar da África, né? Depois que alguns artistas brasileiros adotaram filhos negros, eu tenho minha admiração por esse povo, mas depois que teve esse movimento, para muitos ficou chique ir para a África, bater uma fotografia com uma... E sabe o que é cruel? O povo vai nas favelas, o povo vai nas senzalas, né? O povo vai nas periferias, bate uma foto bonita, põe no Instagram para ter o status. Ama a África, então é uma boa pessoa. O mundo precisa ver que eu sou bom. O mundo precisa saber que eu faço coisa boa, né? Então, assim, eu percebo até hoje que quando as pessoas vão se dirigir a mim, se dirigem com um olhar de pena, com um olhar de coitada. Uma coisa é você se relacionar com a pessoa e você, à medida que ir me conhecendo, você vai conhecer a Isilda
e vai conhecer também as limitações delas. E você vai se dispor em somar na vida da Isilda. Uma coisa é você vir até mim com um olhar de superioridade. Porque quando você já vem com um olhar de superioridade, você está mostrando o quê? Você está mostrando que você é melhor do que eu e que você só está vindo me acrescentar. E Isso tudo que mesmo. eu tenho, só tenho a receber e nada mais. Então, hoje, eu ainda sinto isso. As pessoas vêm até mim buscando fazer o quê? Buscando querer trazer algo na minha vida. Simplesmente elas vêm até mim com um olhar de pena, com um olhar de coitada, com um olhar de a pobre miserável, a que veio lá da África. Aí quando você se coloca, aí vocês ficam assim, nossa, ela é inteligente, né? Nossa, ela é toda chique, né? Nossa, ela é toda empoderada, né? Não, gente, é que as pessoas construíram algo sobre os africanos, sobre o negro, né? Existe algo sobre o povo negro, de modo geral, que está dado. Isso é uma estrutura social que precisa ser desconstruída. Estruturalmente falando, foi dado uma compreensão de que o negro é inferior. O negro, o que vem do... Não tem coisa boa que vem do negro. Pode vir alguma coisa boa do negro? Então, assim, infelizmente, ainda vivo isso. É. E sabe, Zilda, eu vou puxar um pouquinho para o que eu vivo, né? Eu não sou negro, mas eu sou gay. Então, o gay, como que o gay ele é assumido na sociedade? Ele é assumido quando ele está perifericamente instalado, então quando ele não faz parte da sociedade de uma forma ativa, então só quando ele está na periferia, ele tem um subemprego e ele é caricato. Então, o gay ele é visto como se ele fosse o melhor amigo, ele é o cabeleireiro que cuida do cabelo das madame, ele, no máximo, ele é um vendedor ou um telemarketing, onde a gente não vê o rosto. E aí, quando o gay ele vem para a cena como protagonista, ele deixa de ser aceito. E aí ele deixa, o preconceito, a questão que vem é um preconceito que ele vem de uma forma sutil. Porque ninguém olha na tua cara, aponta o dedo para você e fala, seu viadinho, vá ser cabeleireiro, sei lá, nada contra os cabeleireiros, pelo amor de Deus. Mas ninguém chega e fala isso. Mas ele fala, ele é meio estranho, ele é meio antipático, não sei. Mas por que será que ele tem esse cargo? Ele não é tão competente. E aí você fica num processo que o tempo inteiro você tem que se afirmar e se reafirmar como uma pessoa competente, como uma pessoa protagonista, como uma pessoa inteligente, como uma pessoa enfim, que corre atrás dos seus objetivos. Por quê? Porque isso não é dado. E quando você vem e você traz esse protagonismo, as pessoas se assustam. E é isso, é um pouco isso que eu estou interpretando do que você está trazendo. Enquanto você precisar de assistencialismo, você é bem-vinda, você aceita. Quando você não precisar de assistencialismo, nossa, mas ela é meio estranha, não sei, ela é muito enervada. E aí você começa a criar um distanciamento. Por quê? Porque você só pode ser incluída na sociedade na posição de menos favorecida. Que é a estrutura que foi dada, né? Super! E aí a gente não está falando de... Posso ler uma frase? Por favor, você pode tudo. Eu encontrei num livro que fala, é um livro de um autor brasileiro que fala sobre somos contemporâneos de nossa escravidão. Esse é o título do livro. E aí tem uma frase do Achille Mbembe, diz assim, na economia do biopoder, a função do racismo consiste em regular a distribuição da morte e em tornar possíveis as funções mortíferas do Estado. Vou repetir. É muito pesado. Na economia do biopoder, a função do racismo consiste em regular a distribuição da morte
O racismo está aí para regular, né? Para manter algo que já está dado nesse sistema e em tornar possíveis as funções mortíferas do Estado. Existe toda uma arquitetura dada. Se nós formos lá puxar a época da escravidão, né? E falando, vou só abrir aqui um parênteses, falando em escravidão, ronda um discurso, né, de que quem começou com a escravidão foram os negros. Gente, os escravos, os servos, né, nem eram escravos, eram servos que os negros tinham, eles não eram açoitados, batidos, obrigados a construir estradas que nem usufruíam. Eles eram servos com um relacionamento bom com os seus senhores. Não era uma relação em que eles eram desumanos. Eles não eram desumanizados. Aí tem surgido um discurso muito sutil de que quem começou com a escravidão foram os negros. Nananina, não. Os negros não escravizaram. Os negros tinham senhores. E eles não abusavam dos seus servos. Os negros tinham servos, aliás. E eles não abusavam dos seus empregados. Eles davam um tratamento digno. Tanto é que depois de alguns anos, os seus servos tinham a oportunidade, a liberdade de escolher se continuassem com os seus senhores ou não continuassem com os seus senhores. E o engraçado é que existiam servos que escolhiam ficar com os seus senhores. Eles eram tão bem tratados que queriam ficar com os seus senhores. Só que aí chega o branco no continente africano, explora o negro, principalmente a colonização portuguesa, é uma colonização muito, sei lá, meu Deus do céu, misericórdia. Uma colonização de roer até os ossos, sabe? Uma colonização terrível. A colonização já é terrível em si, mas a colonização portuguesa é miserável demais. Aí chega o branco europeu, explora o povo africano, rouba de tudo o que tem, mata, vende filhos, amarra o senhor negro, estupra a esposa do senhor negro na frente do senhor negro e vende o seu filho. Ai, que Por fácil. séculos isso aconteceu. Por anos e anos isso aconteceu. E eles passaram a seguinte mensagem: vocês são diferentes, vocês não são iguais a nós, vocês são inferiores a nós. Agora pensa um povo que está há 300 anos ouvindo isso. Quantas gerações se passaram e o quanto foi internalizado de insignificância? Aí decreta-se a independência, né? E aí, socialmente já está dado aquilo que nós falamos no princípio, que a sociedade ela é formada, né? Que o ser humano, aliás, ele é um produto social. Não tem como nós negarmos isso. Nós não somos simplesmente, biologicamente está dado, emocionalmente forte. Não, a sociedade em que você está, o meio em que você está inserido, influencia muito. O nosso caráter é uma construção. O meio em que a gente está inserido diz muito. Né? Aí já foi dado esse significado de que o negro é inferior. Por muitos anos perpetuou isso, o negro é inferior. Aí surge a independência de fachada. O governo sabe, né, esse governo que é um governo branco, né, um governo branco, ele sabe que o negro trabalhando é algo que o beneficia tanto. Por que ele vai querer acabar com o racismo? Se ele sai ganhando nessa história? Não tem por que acabar com o racismo. Porque se acabar com o racismo, eu vou ser desfavorecido. Então, eu preciso o quê? Eu preciso manter o racismo. Daí que ele vai falar que nessa economia do biopoder, a função do racismo consiste em regular. Precisa estar regulado esse modo de distribuição. Então, nós fechamos o olho para o racismo porque é confortável para nós. Para você que não teve um avô que foi colonizado, é confortável. Já eu que tive um avô que foi colonizado, continuo me lascando. Então, negar o racismo
Fechar os olhos, ser indiferente a isso, é confortável. Porque se eu não ser indiferente, eu vou ter que me posicionar para mudança. E se eu mudar, eu vou ter que sair da minha área de conforto em que o negro me colocou. O negro me colocou numa área de conforto que eu não quero sair. Então, se para o negro ser independente vai custar o meu conforto, eu prefiro regular esse sistema. Então, o racismo é um sistema que está dado. O racismo está estruturalmente dado, Rodrigo. É confortável para o homem branco ter um negro sustentando ele. É confortável para o homem branco, para o governo branco, ter uma população negra que vai continuar ralando. Enquanto a minoria branca vai continuar aqui, vai continuar vivendo dos privilégios. Então, é cômodo, é confortável. Por que eu vou acabar com isso? Eu preciso continuar a regular esse sistema. Então, para regular esse sistema, o racismo precisa estar dado de uma forma muito sutil. Vamos culpabilizar o povo negro. Tem negro que acredita que ele é preguiçoso, que os negros estão nas condições em que estão, porque o povo negro é preguiçoso, porque o povo negro é amaldiçoado. Qual é o cara preguiçoso que faz caminho de ferro, gente? Que constrói as construções históricas que se tem hoje. Foi o povo negro que fez isso. E o que eles fazem? Eles nos fazem acreditar que nós somos pobres porque não trabalhamos. Isso não é verdade. Isso não é verdade. É todo um sistema que está dado, é todo um sistema sutilmente estabelecido e que precisa ser mantido em prol de uma elite. Nossa. Sabe que você falando isso, eu vou trazer um dado e vou contar uma história. O dado que eu queria dizer é que uma mulher negra ganha 55% do salário de um homem branco exercendo a mesma função. Até 55%, porque na maioria das vezes é menos do que 55%. Então, se você é uma advogada e eu sou um advogado, eu, por ser um homem branco, ganho, sei lá, R$ 1.000 e você ganha 550 fazendo o mesmo trabalho e, quem sabe, trabalhando até mais. Então, isso que você está trazendo é uma realidade estatística. A gente sucateia o trabalho, paga menos para os negros, para que os brancos ganhem mais e, possivelmente, trabalhem menos. Quando eu fui para o Nordeste ano passado, ano retrasado, e a gente ficava numa praia, e nessa praia veio um dia uma família, acredito que com grandes posses, e veio a família inteira para a praia. E trouxeram bichi, e trouxeram aqueles flutons para brincar na água, enfim, estouravam champanhe e tal, e estavam numa vida bacana. E junto eles trouxeram a empregada, que estava uniformizada na praia. E aí, umas crianças bizarras, assim, que gritavam, choravam, enfim, batiam a cabeça e tal. E daí a mãe foi lá pousar mãe de margarina, cuidar dos filhos e blá, 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 e não sei o quê. Aí ela viu que ela não dava conta dos filhos dela, dos próprios filhos dela. E aí ela só olhou para a empregada e a empregada sumiu com as crianças, enfim, acho que levou passear e tudo mais, uniformizado. E nisso a gente estava lá, né, de roupa de banho, bebendo, comendo, enfim, e a mulher presenciando tudo aquilo, vivendo tudo aquilo, uma mulher negra, e não foi oferecido para ela um copo de água. Nossa. Sabe? E, sei lá, porque ela estava a trabalho. Não, é porque ela era propriedade daquela família. E aí, quando a gente vê, né, isso, e aí a gente vai falar que o racismo não existe, que a gente só precisa cavar um pouquinho, porque o racismo ali na nossa esquina está acontecendo agora. E, Zilda, eu vou falar pra gente, vai encerrar daqui 10 segundinhos, então a gente vem agora com a parte 2, então vai cair,
aí vocês entram de novo, que a gente vai voltar.